Janelas para a vida. Quando eu pensei em falar-lhes sobre as janelas que se abrem para a vida, é porque o contrário também é verdade. Existe janela que se abre que não é para a vida. E como essa peça literária que nós acabamos de ler aqui, nós podemos ver isso. Se as nossas janelas se abrirem para o que não é luz, densas trevas ocuparão todo o nosso ser. Ou seja, existem janelas que não são para a vida. E no decorrer dessa série nós vamos abrir algumas janelas para a vida e também fechar algumas janelas que estão abertas que nada tem a ver com a vida, para que possamos caminhar nessa jornada, né? E quando eu pensei janelas para a vida, eu me perguntei: que vida? Que vida? Será a vida dualista dos gregos, na qual nós cristãos somos muito influenciados? Janelas para a vida eterna. E aí isso influencia demais a nossa concepção de evangelho, de mundo, de realidade, de espiritualidade. Qual é? De que a vida é para depois da morte. De que Jesus morreu para que a gente tivesse vida depois da morte. Para que a eternidade chegasse ou chegue o quanto antes. Por isso que não é de se estranhar que a gente vê muitos crentes falando: não vejo a hora de Jesus voltar. Ai, volta logo, Jesus, porque essa vida, ou seja, essa é uma compreensão errônea de vida e muito mais errônea a respeito de evangelho. Por quê? Porque dentro da tradição judaica, eternidade era ter filhos, ter netos e paz em Israel. Isso era eternidade para os judeus. Ter filhos, ter netos e paz em Israel. Não tinha nada a ver com depois da morte. E Jesus escreve dentro dessa perspectiva judaica sobre eternidade. Jesus fala, quem escreve são os discípulos. Sobre essa perspectiva de eternidade, de uma vida que seja para o agora. Porém, esse mundo que descansa no maligno, nesse mundo que é mau, nós somos influenciados também por um conceito errado de vida, de que a vida é tão agora, tão agora, tão agora, que a gente só se preocupa com agora. E aí nós somos inundados por desejos, que Zygmunt Bauman chama de desejos líquidos. Ou seja, felicidade é viver agora, mesmo que eu não tenha aquilo que eu desejo para ser feliz. O que na realidade me faz feliz é o desejo por ter as coisas e não chegar nessas coisas. Então nós somos viciados e instruídos e ensinados, contaminados, demonizados pelo quê? Por um desejo de ter, de ser. Então nós trabalhamos para ser feliz, nós compramos para ser feliz, nós estudamos para ser feliz, nós financiamos para ser feliz, nós viajamos para ser feliz. Nos tornamos escravos de um desejo de felicidade, porque para nós vida é ser feliz, e o cristianismo diz: não é. Felicidade não é vida. Pesado isso, pesado. E nós projetamos isso em Deus. Estamos tristes, vou para a igreja. Estou triste, vou orar. Estou triste, vou ler a Bíblia. Eu estou triste, isso é o que lá. Eu estou triste, eu não estou feliz. E nós vamos buscando em Deus razões para suprir a nossa felicidade. E eu vou dizer uma coisa para você aqui: se te falaram que Deus tem compromisso de te fazer feliz, te enganaram. Te enganaram, porque Deus não tem compromisso de fazer ninguém feliz. O que Deus promete a nós é vida eternal, que eu já falei aqui antes das minhas férias. Vida, e vida plena, e vida em abundância. O que não é felicidade, é vida. Porque tem muita gente feliz, mas que não tem vida.
Tem muitas pessoas plenamente satisfeitas, mas que não vivem, estão mortas. É por isso que eu também, não quero fazer um parênteses antes do por isso. Em 2 livros do Papa Francisco, O Amor é Contagioso e Segredos para uma Vida Feliz, ele diz que o trabalho dignifica o homem. Tire o trabalho do homem, você tira a dignidade dele. É verdade. Mas o trabalho não pode ser razão da nossa felicidade. Ele diz: viaje, curta os momentos, aproveite os momentos da vida. É verdade. Tire isso de um ser humano e ele vai morrer. Mas não é vida. Porque vida nós encontramos em quem? Em Jesus. É por isso que ele diz lá no Evangelho de João, no capítulo 14: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então vida nós encontramos em Jesus de Nazaré. O erro é acharmos que encontrando Jesus de Nazaré nós seremos plenamente felizes e bye bye tristeza, não precisa voltar, já diria o profeta Tim Maia. Bye bye tristeza. É do Tim Maia, não é? Eu não errei não, né? Bye bye tristeza. Não. É do Tim Maia, não errei não, né? Amém. É Sandra de Sá, é isso que eu ia dizer, Sandra de Sá. É verdade, eu ia dizer isso aí. É disso que eu estava falando, Sandra de Sá. Sandra de Sá. E não é. Isso é Sandra de Sá. Uma espiritualidade que promove vida é sabermos lidar com os momentos tristes da vida. O nosso Deus, o nosso Salvador, foi chamado de servo sofredor. Ele é um Deus que não encaixaria nessa perspectiva de sociedade feliz. Ele é um Deus que não cabe em muitas igrejas hoje. Como assim sofredor? Tem que sofrer não. Para de sofrer. Então nós perdemos o que é a nossa humanidade. Nós perdemos a vida que Deus deu para nós, porque nós somos enfeitiçados, nós somos influenciados, nós somos como presas na mão de um mundo caído e que nos diz o que é ou não felicidade, o que é ou não bom, e nós perdemos a suficiência na cruz e no sacrifício de Jesus de Nazaré. É por isso que Lucas, nessa peça literária de Lucas, que está dentro do mesmo contexto do Sermão do Monte, escrito por Marcos e Mateus, mas Marcos e Mateus dão uma outra perspectiva. Se você ler lá em Mateus capítulo 6, a partir do verso 22, você vai ver Jesus falando sobre os olhos, e que os olhos são a janela da alma. Ele vai falar assim que está dentro de um contexto de não ter coisas. É quando ele vai dizer assim, ó, não se pode servir a 2 senhores. Ele está falando do dinheiro. Se os seus olhos forem maus, densas trevas são todo o seu corpo, toda a sua alma. E ele está falando em relação ao dinheiro, dentro da peça literária de Mateus e Marcos. Ou seja, Jesus ali, na ótica de Mateus e Marcos, está dizendo que os ensinos do mestre, do Nazareno, são em relação a não ter coisas, e que bom mesmo são as bem-aventuranças que vem um pouquinho antes, no capítulo 5. Já Lucas já trabalha numa ótica, dentro do contexto da realidade judaica da época, de um pobre que tinha um casebre de um cômodo só. Lucas diz assim: se você acender uma candeia e colocá-la no alto da sua casa de um cômodo, ela vai iluminar toda a casa. Então ele diz que o ser de Jesus ilumina o corpo da pessoa, e ele é todo iluminado. E por ele ser todo iluminado, a luz de Jesus acaba refletindo no rosto dele, e nenhuma parte dele está em trevas. O que eu estou querendo dizer com toda essa parada? Que nós precisamos saber para onde nós estamos abrindo as nossas janelas. Nós precisamos abrir as nossas janelas para o que é vida. Porque se nós não abrirmos as janelas para o que é vida, nosso corpo, nossa mente, nossa alma serão densas trevas. E tem muita gente
que não fuma, que não bebe, que não ouve música do mundo, que dá o dízimo, que vem na igreja, mas está ou estão com as janelas abertas para aquilo que não é vida. Porque vida não tem nada a ver com prática religiosa. Vida não tem nada a ver com ter coisas. Vida tem a ver com Jesus de Nazaré. Diante de um mundo que odeia, diante de um mundo que tem prazer na morte, diante do mundo que diz que bom mesmo é matar para se resolver os problemas da humanidade, nós precisamos ser cheios da luz do Evangelho para falarmos que a vida existe. E as pessoas precisam olhar para nós, para os nossos rostos e para todo o nosso corpo e dizer assim: que luz diferente é essa que está te iluminando? Aí você vai dizer assim: é a luz da vida. E que vida é essa? É a vida de Jesus de Nazaré. E aí, quando nós somos cheios dessa luz, porque os nossos olhos se abriram para aquilo que é vida, ou seja, as janelas se abriram para aquilo que é vida, nós começamos a ser inundados por essa vida, e independentemente das coisas estarem dando certo para nós ou não, na nossa perspectiva, de estarmos ou não conquistando as coisas, nós nos mantemos firmes, agarrados a essa luz. E aí nós começamos a levantar aqueles tipos de questionamentos: mas como você é feliz? Você não tem esse carro, você não tem essa casa, você não tem esse trabalho, você não tem isso, você não tem aquilo, como que você é feliz? E o que é alguém feliz? Não é hiena. Tem gente que pensa que felicidade é ser homem hiena, que fica rindo o tempo todo. Que dá risada de tudo e está sempre contando piada. Não, isso ou é doente, ou é atrapalhado, ou é comediante. Não é felicidade. Uma pessoa iluminada pela luz do Evangelho de Jesus de Nazaré é uma pessoa que sabe chorar. É uma pessoa que sabe se ajoelhar no seu quarto ou numa conversa com um amigo mais próximo e chorar. Chorar dizendo assim: eu não sei o que fazer da minha vida. Uma pessoa cheia da luz de Jesus de Nazaré é uma pessoa que Jesus chama felizes. Algumas traduções vão dizer bem-aventurados, outras vão dizer felizes os que choram. Porque eles serão consolados. Mas nesse padrão que eu falei até agora de mundo e de felicidade, nós não podemos chorar. Porque chorar é sinônimo de fraqueza. E nós ensinamos os nossos filhos, né? Cala a boca, moleque. Engole o choro. Quer que todo mundo te veja chorando? Olha que bonito, quer todo mundo vai te ver chorando. Nós já incutimos nos nossos filhos que chorar é sinônimo de fraqueza. E não é. Eu me recorro ao Evangelho de João, no capítulo 11, quando Jesus chega diante do túmulo do seu amigo Lázaro. E ali no menor versículo da Bíblia diz: Jesus chorou. Quando as janelas da vida estão abertas em nós, nós choramos. Porque nós somos bem-aventurados e nós somos consolados. Você sabe que o Senhor rejeita os corações altivos. E Jesus ama os humildes. E aqui humildade não tem nada a ver com andar de chinela havaiana e camisa rasgada. Humildade tem a ver com contrição.
Porque é o mesmo Jesus que diz: bem-aventurados são os pobres de espírito. Pobre de espírito é alguém que sabe que não tem nada para oferecer a Deus, mas se achega a Ele. Quando nós somos iluminados pela luz do Evangelho e pela luz de Jesus de Nazaré, nós somos iluminados porque nós somos humanos. E humanos choram. Humanos pedem ajuda. Desconfie. Olhe atravessado. Tenha sempre um pé atrás com gente que não chora, com gente que não pede ajuda, com gente que se julga suficiente. E quando eu digo gente, eu estou falando crente. Crente é gente? Não sei também. Mas tenha sempre um pé atrás, porque coisa boa não é. Os que se parecem com Jesus de Nazaré, que tiveram encontro com Jesus, estão sempre quebrantados diante de Deus e dizendo: eu preciso conversar com alguém, eu preciso de ajuda. Eu não sou suficientemente bom em mim mesmo. Uma espiritualidade, já diria... Rapaz, toda vez eu esqueço o nome desse cara. Eu preciso tomar ginkgo biloba. Henry Nouwen. Já diria Henry Nouwen, padre holandês, que a espiritualidade, ela tem mais a ver com o que tange ao ser humano do que com o abstrato. E como nós somos, influenciados por esse dualismo grego, nós pensamos que ser alguém espiritual é alguém que tem os pés longe do chão, Fulano é espiritual. Aí você já imagina o cara com aquele rosto resplandecente, que não conversa com ninguém, que onde ele passa as folhas se abaixam. E não. O ser humano mais espiritual que já caminhou por essa terra, ele comia e bebia. Na festa de casamento ele fez da água vinho. Quando diziam não pode fazer nada no sábado, ele vai e cura as pessoas. Quando diziam não pode, ele falou assim: por que não pode? A vida não é mais importante do que o não pode? Ou seja, a espiritualidade sadia é uma espiritualidade que nos coloca diante das quebras de regras da religião, mas principalmente com essa nossa humanidade. O que eu quero dizer com isso, pastor? O que você está querendo dizer com isso, pastor? Que você vai sofrer, que você não está em pecado, ou não é punição divina o seu sofrimento. Já diria uma poetisa: viver é sofrer, e sofrer é viver. Faz parte, é inerente ao viver da humanidade. Então, por que nós ficamos procurando desculpas espirituais, desculpas sobrenaturais para a nossa tão simples humanidade? Porque nós não queremos lidar com essa nossa humanidade. Então nós começamos a abrir um monte de janelas para querer explicar o nosso sofrimento, quando na realidade nós só deveríamos abrir a nossa janela para o que é vida, para nós entendermos: bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os oprimidos, bem-aventurados são os que têm sede e fome de justiça. Ou seja, tudo clamor da alma humana, da necessidade da humanidade. Mas nós negligenciamos a nossa humanidade em detrimento à fé certa, ao jeito certo, ao não querer estar com a barra suja com Deus, porque nós achamos que Deus tem a barra que suja tudo aí e vira um rolo lascado. Nós nos perdemos. Quantas vezes já atendi pessoas: pastor, será que eu estou em pecado porque eu não consigo arrumar emprego? Aí eu digo: não, é a crise. Talvez o seu currículo, talvez o seu perfil
mas não o seu pecado. Pastor, bati meu carro. Será que é punição de Deus porque eu não dei o dízimo na semana passada? É que eu esqueci, pastor. Ou seja, essa desumanização do nosso sofrimento nos colocam diante de um Deus muito maquiavélico. Nós precisamos entender que apesar das circunstâncias, existe uma janela. Apesar das circunstâncias, existe uma janela aberta, existe um caminho com o qual eu e você podemos passar e encontrarmos vida. Se eu perguntasse para você aqui agora, como você está? Você pensou isso? Como eu estou? Como você está? Como você chega aqui? Pense isso. Bem, mal, sedento, satisfeito, desiludido, cansado, cansada, mal-humorado, mal-humorada, feliz, alegre, grato, enfim, como você chega aqui? Como você chega aqui? Diante da janela que nós estamos abrindo aqui hoje, o que isso tem a ver com a vida de Jesus de Nazaré? Será que você não está trazendo para cima de você muitos fardos que você não precisava trazer, por medo de Deus? Será que você não está permitindo que outras janelas se abram, e essas janelas estão se abrindo para as densas trevas, e essas densas trevas vão acabando com você pouco a pouco? Será que você não está diante de tamanho sofrimento, repito, inerente à vida, o caminhar humano, mas que te colocaram isso diante de Deus e colocaram como se fosse mão de Deus, peso de Deus, juízo de Deus, castigo de Deus, obra de Satanás, e que não sei o que lá, e não sei o que lá, te tirando da vida humana na qual Deus te fez. Se Deus não nos quisesse humanos, Ele não desceria, não viria, não tabernacularia e se faria como gente, como a gente. Ele arrebataria todo mundo. E lá em João, capítulo 17, ele diz uma coisa muito interessante. Orando por mim, orando por você e orando por nós, ele diz assim: Senhor, meu Pai, eu te peço que não os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Certa vez alguém disse assim para mim: o pior mal que o malvado pode fazer a qualquer um de nós é nos fazer parecido com ele. Sermos guardados do mal não significa sermos tirados da vida humana, mas não sermos parecidos com o que é mal. Diante da dor e do sofrimento, nós somos moldados à imagem de Jesus de Nazaré, e não à imagem do mal. Quando a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, esse versículo é erroneamente usado ao bel prazer. As pessoas, não, está tudo dando errado na sua vida, não, fica tranquilo, você ama a Deus? Amo. Está buscando a Deus? Estou. Está indo na igreja? Estou. Está dando dízimo? Está sendo fiel? Está tudo, fez o checklist, bateu tudo, tá. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mentira. O que esse texto está querendo dizer lá em Romanos, Paulo está dizendo assim,
que as circunstâncias da nossa vida não são para nos fazer parecidos com o mal, mas para nos tornarmos parecidos com Jesus de Nazaré. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque quando nós amamos a Deus, nós descobrimos o nosso grande propósito. Quando Deus fez o mundo, Ele fez o gato para miar, o cachorro para latir, o peixe para nadar e o homem para ser a sua imagem e semelhança. O Antigo Testamento chama isso de telós. Nós temos um telós. O que é? A nossa função, o nosso propósito. E o nosso propósito é se parecer com Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, todas as circunstâncias não são para nos desumanizar, não são para nos fazer mais longe ou nos tornar mais distantes de Deus, mas ao contrário, para nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Porque, como já diria Hermann Hesse, a felicidade bestializa, só o sofrimento humaniza as pessoas. Porque no sofrimento nós nos igualamos, na dor nós somos todos humanos. Na dor não tem rico, não tem pobre, não tem preto, não tem branco, não tem Corinthians, não tem São Paulo. Sem piadas hoje, entendeu? Não tem, todos iguais. É na dor, porque sofrer faz parte da vida. Mas quando nós estamos com as janelas abertas para o que é vida, uma luz inunda a gente, e essa luz dá discernimento, essa luz traz esperança, essa luz traz consolo. Por isso que eu perguntei, como você está hoje? Abra a janela para a vida e deixa essa luz entrar. Deixa essa luz tocar na sua dor. Pode ser que ela não se resolva. E você vai saber que apesar dela não ter se resolvido, você é um filho amado, uma filha amada de Deus. Ele é o socorro bem presente na angústia, e não para livrar da angústia. Percebe a diferença? Quando a nossa janela se abre para o que é vida, nós somos inundados por essas perspectivas. Recorro a Rubem Alves nessa hora. Perguntaram a ele: Rubem Alves, você acredita em Deus? E ele disse: que Deus? A pessoa não soube responder qual Deus. Sabe por quê? Porque às vezes nossas janelas estão abertas para Deus que não, para um Deus que não é Deus. É o Deus da religião, é um Deus do pastor fulano de tal, é o Deus da pastora ciclana de tal. Que Deus? Me recordo de uma vez eu estar pregando e tinha uma moça bem sentada aqui, uma jovem senhora, não era jovem, não, era só senhora mesmo. Aí, enquanto eu pregava, ela falava assim, e ela conversava com ela mesma, assim, que eu falava: eita, essa não está legal mesmo não. Que ela conversava com ela mesma. E ela falava assim: o bispo não fala isso. O bispo não ensina assim. Ela, tipo, meio que me trucava assim. E eu dava uma de João sem braço, que eu não estava ouvindo e tal, mas eu estava ouvindo. O bispo não fala isso. A bispa não ensina assim. Eu falei: animal adestrado. Animal adestrado é assim. Ela não resistiu. Ela levantou e foi embora. Eu falei: graças a Deus. Pior coisa é você falar das suas poesias para quem não é poeta. Nunca entenderão. E aí, esse Deus que castra
esse Deus que pune, esse Deus que não liberta, esse Deus que não acolhe, esse Deus que não é capaz o suficiente de sentir a sua dor humana, não é Deus. É qualquer outra coisa, mas não é Deus. 4 cegos tocaram no elefante. Disseram que o elefante era sagrado. Após tocarem o elefante, os 4 amigos cegos que viviam juntos disseram: que animal bonito, hein? É bonito demais esse tal de Deus elefante. Ele parece uma corda, disse o primeiro. Aí o outro falou assim: além de cego, você é burro? Ele parece com um muro. Aí o outro falou assim: vocês estão tudo maluco. Ele parece uma cobra. E o outro falou: não, para com isso aí. Ele parece uma palmeira, uma folha de palmeira. A partir daí, os 4 amigos se dividiram. Foi cada um para o seu canto e fundou a sua seita santa do elefante, em que aqui adoravam o elefante corda, aqui adoravam o elefante palmeira, aqui adoravam o elefante muro, aqui adoravam o elefante qual que foi o outro? Cobra. Corda e cobra, né? Foi isso. É assim. Nós vamos pegando as nossas percepções de Deus, vamos montando as nossas seitas de acordo com as nossas percepções, vamos enjaulando Deus, e a vida vai passando. E a nossa espiritualidade vai se esvaindo. E o nosso caminhar e a nossa humanidade vão se perdendo, porque nós estamos preocupados em acertar a Deus, para que a nossa alma não vá para o fogo eterno do inferno. Quero finalizar dizendo que vida, janelas para a vida, é onde entra luz, que clareia, que liberta, que explica, que dá diretriz, mas uma diretriz subjetiva, uma diretriz que permita que a pessoa se liberte e encontre-se consigo mesmo e com o seu Criador. A pós-modernidade nos brinda com isso, com as nossas percepções de Deus. Pastor, então cada um vai ver uma coisa de Deus? A minha voz não é igual à sua, a minha digital não é igual à sua. Então tem vários deuses, pastor? É você quem está dizendo, eu não falei isso. Um só Deus, mas todos nós diante dele. E como é que a gente sabe que nós estamos no caminho certo? Quando eu sou suficientemente capaz de amar aquele que está do meu lado, mesmo que ele não veja do jeito que eu vejo. Como é que eu sei que eu sou de Deus? Quando eu amo, quando eu tolero, quando eu respeito, quando eu consigo abraçar o diferente. Por quê, pastor? Porque foi isso que Jesus fez. Veio quebrando barreiras, veio fazendo de tudo que era dividido um só. Veio fazendo de tudo aquilo que estava segmentado, sectarizado, uma coisa só. Pois há um só Deus, pois há um só Pai, há um só caminho, uma só verdade, por onde se encontra a vida. A minha oração hoje é para que você e eu possamos se encontrar com a nossa humanidade. E nada mais humano do que a dor. Por isso, diante da sua dor, diante daquilo que aflige o seu coração essa noite, permita
que a luz do Evangelho entre, para que te livre das culpas, para que te livre dos fardos religiosos, para que te livre das correntes que te aprisionam. E como exemplo disso, nós temos a mesa hoje. É por isso que vocês estão todos sentados em torno da mesa. Toda ceia, nós colocamos a mesa. Primeiro, porque aí não fica parecendo igreja, nós adoramos isso aqui. Segundo, porque fica desorganizado. Terceiro, porque nós conseguimos sentar ao lado de gente que comumente a gente não senta. Nada mais espiritual do que sentar com quem eu não conheço. Porque a mesa é um lugar sagrado. Não é à toa que Jesus, diante da mesa, disse: vocês vão fazer isso aqui todas as vezes que vocês se reunirem, lembrando de mim, pensando em mim, para a minha glória, até que eu volte. Por isso que a mesa é sinal de inclusão e não de segregação. É por isso que quando Jesus se assenta com os pecadores, com os publicanos, os fariseus questionam. Eles chamam um dos seus discípulos e diz assim: esse é o Salvador que vocês falam? E ele vai: sim, é o Jesus, é o de Nazaré lá, ele mesmo. Mas ele está na mesa com esse monte de gente aí. Não é possível. Porque na mesa não pode sentar esse tipo de gente. E Jesus, entendendo o que eles estavam dizendo, ele fala assim: eu não vim para os bons, eu não vim para os que merecem, eu vim para os que sabem chorar, eu vim para os que choram, eu vim para os que precisam de consolo e abrigo, eu vim para aqueles que não eram suficientemente bons, eu vim para esses. E se todos aqueles que estão precisando de consolo, de abrigo, de um lugar para ser acolhido, a minha mesa está posta, e serão bem-vindos. Porque Deus nos acolhe na nossa dor. Sara a nossa dor e nos diz que somos filhos amados de Deus. Por isso que nesse momento, nós aqui da Primeira Igreja Batista em Botucatu, nós não dizemos, nem ensinamos, que a ceia é para quem pertence a essa igreja, que a ceia é para quem pertence a essa denominação, que a ceia é para quem passou todos os passinhos religiosos estratégicos de batismo e recepção de membros. Não. Porque nem eu, pastor Renato, nem ninguém aqui na Primeira Igreja Batista em Botucatu tem o direito de dizer que você não pode se assentar à mesa. Nós simplesmente fazemos o que Jesus pediu para fazer. Nós disponibilizamos a mesa e dizemos: estamos em comunhão. Quem quiser estar em comunhão conosco na mesa do nosso papai é bem-vindo. Na mesa você encontra acolhimento, você encontra arrependimento, você encontra esperança, ou simplesmente um lugar para chorar. Por isso, diante da mesa essa noite, eu quero convidar você a examinar a si mesmo, a olhar para dentro de você, como convida o apóstolo Paulo. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não é para examinar o irmão,
Não é para examinar irmão, é para examinar a si mesmo, no sentido de olhar para dentro e não de egoísmo. E Paulo diz: e coma do pão e beba do cálice. Não deixe de participar deste momento por causa do seu pecado. Arrependa-se. Reconcilie-se com Deus. Diga: perdão, Senhor. Examine o seu coração. Esse é o momento. E não deixe de comer por causa do seu pecado, mas arrependa-se. Cuidado. Examine o seu coração para que em você não haja autossuficiência, para que você se julgue bom o suficiente para poder hoje participar da mesa do Senhor. Cuidado com as frases: eu estou em comunhão, eu estou bem, estou tranquilo, hoje eu vou participar da ceia. Não corra esse risco, porque ninguém é bom, não há um justo sequer sobre a face da terra. Nós nos achegamos à mesa de Jesus porque Ele nos chama. A Bíblia diz que não fomos nós que o amamos, mas Ele nos amou primeiro. Não há méritos em nós, apenas o amor de Deus que nos acolhe. Por isso que nós somos iguais diante de Jesus, todos nós, nem maiores nem menores, nem mais santos nem mais pecadores, seres humanos, pessoas acolhidas, recolhidas, consoladas pelo amor de Jesus.